Fala, Marcelo. Beleza? Seja bem-vindo ao site A Ilha do Metal. Vamos Obrigado. conversar essa entrevista com o Angra. Cara, só para te avisar, essa entrevista vai ser um pouquinho diferente do que você está acostumado, tá bom? Ah, é? Eu quero sair para você não ficar respondendo as mesmas sete perguntas o dia inteiro, tá? Maravilha, vamos lá. Primeiro, eu quero falar de um show que eu tava, que foi o teu início do Angra no Rock in Rio, Opa, beleza? sim. Eu acho que deve ter sido um momento especial para você, mas na sua entrada, embora algumas pessoas já sabiam, você meio que desapontou os fãs do metal nacional porque todo mundo queria o Chimbinha e quem entrou foi você, né? Como foi você entrar no palco e escutar a Chimbinha, a Chimbinha? O que veio na tua cabeça naquela hora de sentimento de estar tocando no Rock in Rio, que eu acho que para músico deve ser diferente e tal. Como é que foi aquilo? Cara, eu havia tocado no Rock in Rio de 2013, ou seja, dois Isso, anos antes daquele, com o com a Almar, alma. Uhum. no mesmo palco, né? Palco Sunset. E sem dúvida, você tem toda a razão, foi um momento único, né? Um momento muito especial. E um momento também que, à época, naquela hora ali, eu não. Obviamente, acho que nenhum de nós tínhamos clareza do que ia acontecer depois daquilo. Né? Se a banda continuaria por muito tempo, se lançaria novos discos, se as coisas foram acontecendo à medida que o tempo passou depois, né? Uhum. Então, eu lembro muito claramente de ter entrado no palco com a mentalidade assim: eu não sei o que vai acontecer depois disso, mas só de estar aqui de novo no palco do Rock in Rio, né? E recebendo essa passagem de bastão aí, Kiko indo pro Megadeth e eu ingressando no Angra, né? Entrando no lugar Uhum. que ele ocupava antes. Isso aí já era demais para mim. Eu falei, eu vou curtir o momento, vou curtir o que eu tenho clareza de que realmente está acontecendo. E os próximos passos vamos esperar, aguardar e sentir, né? O que vai acontecer. Graças a Deus isso já vai completar 11 anos esse ano agora, o tempo voa, né? E de lá pra cá a gente rodou o mundo algumas vezes, gravamos várias coisas juntos, né? Dois DVDs, dois CDs, CDs de autorais, né? Novas músicas e ainda teve o CD Uhum. acústico também, que também foi um DVD. Então assim, foram anos bem intensos, mesmo contando a pandemia aí no meio dessa, né? No meio Essa desse que teve brincadeira. muitas coisas, né? Então, realmente foi um momento muito especial. E eu também só posso agradecer ao público porque fui super bem recebido. Teve, sem dúvida nenhuma, essa brincadeira que você colocou aí, mas eu quis dizer é que ao longo do tempo eu tive uma receptividade muito boa, sempre com muito respeito, com muito carinho dos fãs do Angra e isso foi sensacional. Mas, cara, mas isso que eu achei legal, porque eu achei que você encaixou, assim, Obrigado. que nem uma luva. Você é diferente do jeito seu de tocar e do Kiko, mas assim, encaixou perfeitamente, não saiu Obrigado. a sonoridade. Agora falando um pouco, eu vou falar dessa volta, porque na verdade você já vai entender a pergunta, que essa volta que para mim eu acho que tem uma coisa engraçada. Você fez até um vídeo falando da despedida, entre aspas, o fim do Angra, porque ia ser um hiato. Um mês depois, você, ué, vamos voltar? Assim, Uhum. para você, né, que não tá no, vou falar assim, que não é do círculo do Reunion, né, que é o pessoal do Uhum. Rebirth. Uhum. Como é que foi para você? Ué, estamos de volta de novo? Eu ia para aí, agora eu tenho que voltar para cá? Como é que foi isso? Na verdade, já havia, né, uma previsibilidade com relação ao Bangers especificamente. Não há um retorno não há um retorno do hiato que a gente se propôs a fazer. A gente parou em agosto, acho que foi dia 3 de agosto, se eu não me engano, o último show, quando a gente anunciou esse ato. Mas a gente já sabia de uma negociação possível para esse show, reunião. Então, quando estávamos no Japão, eu lembro que a gente se reuniu e o Paulo falou: Ó, existe essa possibilidade aqui, a gente vai estar em hiato, vocês topam fazer, é uma coisa muito grande. A gente seria headliner, seria uma reunião com os outros membros, os ex-membros da banda que fizeram ali a fase Nova Era e tal. E acho que vale a pena fazer independente de ato, não tem como dizer não para isso. Vocês topam? E a Uhum. gente topou. Ainda não estava sacramentado, não era certeza que ia acontecer, mas a gente falou, não, pode tocar a negociação que se acontecer a gente cumpre, né? Mas não com a intenção de voltar, né? Até outro dia um garoto falou, então vocês sabiam que iam voltar. Não, não é isso. A gente fechou um show, que é esse do Bangers, Uhum. no meio de um período que vai, no final das contas, somar um ano mais ou menos, né? Uhum. Agora quer dizer, desse um show já virou três, né? Mas vai parar É. por aí, porque teve agora o Side Show, que é também da mesma, né, Uhum. da mesma onda ali, acho que 2, 3 dias depois do Bangers.
também em São Uhum, Paulo. E pintou o Porão do Rock, que não é com o Reunion, mas o Kiko vai participar, né? Porão do Rock Festival aqui em Brasília. E aí a uhum, gente também para de novo e possivelmente já anunciamos algumas coisas fora do país aí para o segundo semestre, né? Então é basicamente isso, assim, eu não... Ninguém tinha clareza do que ia acontecer, inclusive esses shows no segundo semestre foi uma coisa que foi acontecendo à medida que a gente vai vivendo, as propostas vão surgindo, né? Como é que você... sim. Né? A gente vai fazer um show na França, em Paris, num lugar maravilhoso, um lugar grande, né? Coisa realmente muito bacana. Então tem coisa que fica difícil você dizer não, né? Pinta umas oportunidades Uhum, e... Mas a ideia era essa mesmo, de desacelerar. Desde que eu entrei no Angra, a gente passou o ano inteiro tocando, viajando, muito pouco tempo em casa. Então eu acredito é, que mesmo na hora que as máquinas estiverem rodando de novo e a gente esteja realmente na estrada, eu acho que o ritmo, pelo menos por enquanto, vai ser outro. Menos coisa, menos meses por ano tocando e tal, que é o que a galera tá com vontade de fazer mesmo. uhum. Agora, só te lembrando, porque eu sei que você é de Brasília, né? Sim. E eu trabalhava em Brasília nessa época. Foi um dos primeiros shows até que eu fotografei. Não sei se você estava em Guará no primeiro show do Rebirth. Não sei se você estava naquele show. Não lembro de Eu ter estava. te visto, ter te Interessante. fotografando, né? Eu estava sim, porque eu tenho uma escola de música aqui, o GTR, Uhum. e a minha escola foi um dos patrocinadores desse show. Olha só que como o mundo dá voltas, né? Ah, que massa. Então tinha um camarote dos patrocinadores lá, eu tava lá assistindo o show. Eu estava exatamente, foi num galpão, né? Num lugar meio galpão, Uhum. assim. Isso. Talvez no CIA, eu acho, algum lugar assim. Até um lugar que eu não sei se ainda existe, que eu nunca mais ouvi falar. Mas eu estava lá assim, foi muito legal. Eu encontrei o Kiko depois do show, tal, já era amigo do Kiko, né? Essa coisa toda. Tá? Agora falando dessa reunião e principalmente do Angra, tá? Que eu acho que talvez para você, por ter feito discos novos, não digo que seja broxante, porque é que nem você falou, músico que Aham. tá tocando e você tá em Sim, palco. Mas sim. basicamente, o Angra tem feito muitas celebrações, até em função da carreira, vamos falar assim, nesses últimos 10 anos, Uhum, né? uhum, Se encaixa um acústico que eu acho que colocaria, mas Holy Land, é assim, turnê do Angels Cry e tal, todas essas celebrações, e agora tem mais uma. Na uhum. sua percepção, da sua, pode ser que não aconteça e não estamos cravando em sangue, você entendeu? Uhum. Você queria que tivesse coisa nova também, assim como surgiu do Halloween, que já lançaram dois discos, que tenha uma sequência com essa reunião, de ter Pô, disco novo. interessante sua pergunta. Você sabe que eu nunca pensei sobre isso dessa forma, né? A gente É importante lembrar que o Angra é uma banda com 30 anos, né? Uhum, 31 talvez, não sei, enfim, mais de 30 anos. E tem uma extensa discografia de discos clássicos, que alguns deles vão completando ali 10 anos, são assim normalmente números fechados, 10, 15, 20, é, 25, 30, né? Ninguém faz turnê de 17 anos de um disco, né? Normalmente são sim, números, né? Então, assim, e acaba sendo um mote, porque, por exemplo, quando a gente lançou o Cycles of Pain, a gente fez uma turnê do Cycles, assim como fizemos também do sim. Omni. Do Omni, uma turnê muito extensa, diga-se de passagem, 116 shows, se eu não me engano. Então, assim, a turnê do Cycles rolou e, na sequência, tinha o Temple of Shadows comemorando 20 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso. Não lembro se 15 ou 20, mas o ponto é, ou você faz naquele ano, ou ano que vem já é 21. Você não tem mais Sim, como fazer aquilo, né? Você pode fazer de outro sim, jeito, mas não é uma comemoração dos 20 anos. Então, assim, eu acho que uma banda que está muito ativa, que está sempre na estrada, ela precisa estar procurando esses motivos pelos quais tem uma turnê diferente daquela que passou ano passado. Senão fica sendo a mesma turnê e depois de novo a mesma, só muda uma música ou outra e isso acaba não despertando no fã aquela novidade, a coisa do, pô, esse vai ser legal porque é diferente daquele outro que eu fui, né? Então, é engraçado, a gente nunca falou sobre isso, é tudo muito recente, inclusive, assim, até onde eu sei, o que tem marcado com a formação Nova Era, galera inteira, banda completa, são esses dois shows em São Paulo, né? A gente tem um show em Brasília que o Kiko tá, a gente tem um show em outro país, que eu não vou lembrar agora, que parece que o Edu vai estar, mas todo mundo só tem esses dois shows marcados. Eu acredito que, naturalmente, o que deve acontecer, porque todo mundo tem suas coisas, o Aquiles está tocando pra caramba lá, né, uhum, nos Estados Unidos, Europa e tal, o Edu tem a carreira dele e tal. Eu acho que tudo vai depender muito, sabe, de como vai ser o clima
e como vai ser esse momento que estaremos todos juntos. Uhum. Seria, eu acho que muito precipitado falar em compor, gravar, turnê e não sei o que lá, no momento em que ainda nem aconteceu o reencontro de todo mundo. Vai Sim. que, se o clima é, porra, tá todo mundo curtindo pra caramba, que legal, a galera tá feliz, tá com vontade de fazer mais coisa junto, o caminho é um. Se assim, ó, foi legal, mas é isso, vamos deixar as coisas como estavam, legal também. Então eu Sim. acredito que uma resposta mais clara sobre isso vai acontecer depois que rolar esses dois shows, sabe? Que tem o convívio ali dos ensaios, das entrevistas, Uhum. e acho que isso que vai ditar um pouco o ritmo da coisa, né? Acredito que seja por aí. Tô aqui também, que nem você falou, né? Tô fazendo um devaneio Sim. aqui. Não, sim, né? Não, mas essa é a ideia dessa entrevista, entendeu? Fazer um Sim, devaneio, uma legal, coisa bem, legal. Muito, muito boas as é, é, perguntas. bem coisas assim. E porque eu ia te perguntar o seguinte, você também é um compositor, né? Sim, E ia estar no, vamos falar assim, no frigir dos ovos, você ia dar dando pitaco, sim, sim, sim. teoricamente, numa. Vou falar, teoricamente, não que você não faça parte dessa raiz, né? Mas você Sim, dando pitaco numa composição de uma árvore que já foi enraizada um pouquinho antes de você entrar. Você falar, eu quero exatamente. isso aqui também. Ia ter É, mais compositores, como ficou as músicas novas do Halloween, um pouco diferente de quando era da época do Reunion, claro, né? Das claro, com pessoas, né? certeza. Isso que eu acho muito louco para ver os teus pitacos para entrar. Que legal. Agora que você falou uma coisa de relação, que eu acho isso muito legal, você entendeu? O que você colocou como introdução de relação. Porque você, como não viveu lá, você basicamente não é no sparring, né? Você vai ser os caras que tem que entrar no meio. Calma, gente, não é assim, tal, tal. Não é por você não ter vivido, vamos falar assim, os Exato. momentos ruins que eles viveram, né? Sim, Que é claro que existe, mas você também tem experiência do que é uma banda em tour e do que é desgaste de relacionamento. sem dúvida. Então, como vai ser você se essas pessoas, calma aí, né? Olha, de maneira Nesses ensaios? geral, essa pergunta é excelente, mas de maneira geral eu sou esse cara já. Eu sou um cara que tenta, pelo menos, ser apaziguador na maioria das vezes. Eu não sou. Eu acho que lenha na fogueira já tem gente demais colocando sempre, né? Sim. Então eu sempre sou esse cara que tento fazer o meio de campo, né? Claro, tenho minhas opiniões sobre as coisas também, tenho né, minha forma de ver as coisas, mas eu tento sempre apaziguar, não só no Angra, como na vida. Eu tenho me tornado cada vez mais um cara apaziguador, né? Isso não me põe, não falo disso com nenhum orgulho no sentido de, eu sou um ser humano superior, não é nada disso, até porque tem os meus Uhum. rompantes e os meus problemas também. Muitas vezes eu preciso que outra pessoa apazigue algo no qual eu estou Sim. envolvido, né? Porque Sim. muitas vezes quando é com você, você não tem a mesma clareza de tipo, né? Muitas vezes quando é contigo, você se sente sacanhado ou coisa assim, você não tem a mesma clareza de falar, peraí, né? Deixa eu ver o lado da outra pessoa aqui também. Então Uhum. eu sempre fui esse cara, entendeu? Eu lembro claramente, numa última vez que estivemos juntos, que teve um Angra Friends e o Edu cantou com a gente, e houve ali um atrito entre ele e o Rafael, e eu depois liguei pro Edu, sem saber que havia acontecido esse atrito, e eu lembro que ele falou pra mim na época, até lembrei dele, eu lembrei ele esses dias disso. Falei pro Edu assim, pô, Edu, e aí, foi legal? Ele falou, cara, deixa eu te falar, eu nunca mais subo no palco com Angra na minha vida. Aí eu falei, imagina, não fala isso, cara. Isso aí, vocês. Né? Às vezes rola uns climas assim, mas não. Ele, não. Ele, falou, ele me chama de Barbicha. Barbicha, você não tá entendendo. Acabou, nunca mais. E agora, alguns anos depois, graças a Deus, o tempo passou, as mágoas foram Sou. sanadas, Limpas, né? saradas, né? E tá tendo essa oportunidade de novo aí. Eu tô muito feliz por isso. Mas eu tô muito feliz dessa tour, porque, vamos falar assim, em muitas conversas desses grupos de WhatsApp que a gente só manda piada um pro outro e tal, eu escutei muita gente falando que só assistiu o show do Angra, por exemplo, com você, agora, Uhum. que não viveu essa época, que não teve a oportunidade no português, claro, de um show do Angra com o Edu cantando. Só Tem assistiu muita gente, verdade, verdade. São 11 anos, né? né? Quase 11 anos, né? Tem gente que conheceu Sim, depois, né? É. sim, e eu acho isso muito foda. Agora eu vou te falar que eu acho uma pergunta mais difícil, vamos falar assim, a Vamos lá. casca de ferida aqui para você, que é o multiverso do Angra, Certo. tá? O Angraverso, o famoso Uhum. Angraverso, Sim. né? Porque de certa forma acho que você concorda comigo, quando se fala em metal nacional do Brasil, eu vou falar de uma maneira profissional, não porque todo mundo que faz um show de uma maneira séria, de uma maneira coisa, é profissional.
né? Mas que consegue praticamente viver apenas da músicas. Infelizmente no Brasil são muito poucas. São poucos, Eu né? quero resumir nas duas, que é o Angra Sepultura. e o Sepultura, que fica o Sim. Angraverso e o Sepulverso, né? Sim, sim, Então, sim. assim, e isso muitas vezes, eu acho que, da minha opinião, que assim, que começou uma doença na época da pandemia, que você vai lembrar que aquelas malditas collabs, e Sim. continua até hoje, que todo mundo fazendo cover, e você vê 3 milhões de versão de música do Angra, 4 milhões de É, versão de música do Sepultura, e é. fica essa merda. Então a pergunta que eu te faço é, até onde você acha que isso, vamos falar, atrapalha o metal nacional? Porque eu ficaria muito mais feliz, por exemplo, você tocando em uma, você fazendo uma participação de qualquer coisa de uma banda pequena, você Uhum. entendeu? Nem que seja um solo, fazer um riff só para falar que você estava Sim. lá, para ajudar para essa banda colocar do que isso. E o que que é lógico para vocês, quanto mais o Angra Verso, mais shows vocês têm no Angra, né? A parte financeira fica melhor. Mas no sentido do o futuro do heavy metal, por exemplo, você falando no o hiato do Angra, no fim do ano, quem vai substituir o Angra? Ninguém. Não É. pode ser um Angra cover. Você Eu entendeu? entendo o Não que você está falando. substituir. Não substituir, você Eu entendeu? entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando, sim. O que, que você acha disso? Eu compactuo com você essa opinião de que às vezes é too much, às vezes é muita coisa. Por exemplo, ao mesmo tempo que você falou assim que a gente se beneficia do Angraverso, porque quanto mais bandas tocando Angra, melhor. Sim e não, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estava em turnê, houve um período que a gente estava em turnê, por exemplo, comemorando o Temple of Shadows, que na sequência o Edu fez o mesmo show, comemorando o Temple of Shadows. Sim. Todo jeito dele, ele é compositor das músicas, não tô aqui dizendo quem tá certo ou quem Uhum. tá errado. Não, Mas sim. acaba dividindo, na mesma época praticamente, as duas bandas, né, uma com ex-integrantes, outra com os integrantes atuais, fazendo o mesmo show, passando pelas mesmas cidades, tocando nos mesmos lugares, porque a cena metal no Brasil não é tão grande assim. Os produtores são basicamente os mesmos, você tem ali as mesmas casas de shows nas cidades onde o metal tem espaço para tocar e tal. E isso aconteceu diversas vezes, né? Acho que agora, se não me engano, tem um trabalho do Thiago, né? Do Noturno com Uhum. o Eduardo Anu e tal, fazendo também a fase do André, né? Então, assim, é o que você falou, é um monte de gente fazendo meio que as mesmas coisas ali. Eu acho que talvez com essa mentalidade que você disse, é isso aqui que vai, de repente, dar uma grana, né? Porque, de repente, não sei como é que andam os shows das bandas autorais dessas pessoas, mas eu entendo que tá todo mundo tentando tirar o seu, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta, assim, um pouco de como é que eu posso dizer? De olhar para outras coisas, olhar para fora também e Sim. ver outras possibilidades, né? Porque fica um pouco muita gente fazendo as mesmas coisas, né? Os guitarristas, eu fico impressionado com a quantidade de guitarrista que posta é, é, músicas no Instagram, né? Tocando os solos do Angra e tal, não sei o que lá. Por um lado, isso mostra a força da banda, isso é incrível, é sensacional. Por outro lado, eu fico pensando, caramba, cara, a música é algo tão amplo, tem tanta coisa para se tocar, né? Por que, que repetidas vezes e de novo, e de novo, e de novo, são as mesmas coisas que são tocadas e gravadas ali, né? Isso, eu nunca fui esse cara, sempre busquei a minha própria voz, o meu próprio caminho, né? Calhou, né? Nunca fui atrás disso, até porque eu nunca imaginei que o Kiko iria sair da banda, ou o Rafael, né? O Kiko acabou saindo. Então eu nunca tive essa coisa de, queria ser o guitarrista do Angra, seria legal estar no Angra. Eu juro por Deus, isso não era uma coisa que me parece ser o sonho de muita gente no Brasil, né? Sim. O Angra já mudou tanto de formação, todo mundo fica esperando assim, quem vai ser o próximo, né? Muita gente fica nessa. Cara, eu tava tocando a minha vida, feliz com a minha bandinha lá, fazendo minhas coisas. Depois teve o Almar, fiz muita coisa legal com o Almar também. Cálice, né? E dando aula, minha escola. Eu sempre trilhei o meu próprio caminho e graças a Deus tenho muita sorte de ele ter culminado num convite para entrar numa banda Uhum. que é uma banda icônica, né? Não só no Brasil como no mundo. Não abro mão da gratidão que eu sinto por isso. A vida e as pessoas que confiaram no meu trabalho, a receptividade dos fãs, tudo isso. Mas eu concordo com você, eu tendo a concordar que eu acho que precisava ter um movimento um pouco mais forte de coisas novas mesmo, de coisas. Tem muita coisa nova rolando, mas acho que ainda se gasta muito tempo nesse universo Angra, Sepultura, etc, sabe? Sim. Em E termos de falando dos produção. mesmos álbuns. E falando dos mesmos Dos álbuns, mesmos né? álbuns, exatamente, É, exatamente. né? E basicamente, cara, puta, muito obrigado por responder essa frase. Eu gostaria muito de fazer essa pergunta.
pro Kiko, mas vou perguntar se vocês já perguntaram para ele pro Kiko, porque o Kiko, vamos falar assim, a Sim. vida inteira no Angra. Você acha que alguma vez o Kiko, quando começou o bis do Megadeth, ele começou a tocar Carry On? Como é que é? O Por bis exemplo, do Megadeth? no bis, sabe que ele começou lá Sim. e... Tará, tará, tará. Eu acredito que não. Acredito que não, porque ali o bagulho é louco, né? O Dave Mustaine é um generalzão ali. Eu acho que não, é tudo bem redondinho do jeito que ele quer. Agora eu quero que você pense assim: você tem o poder, você tem a decisão. Eu quero que você pense em todo mundo do. Nós estamos já indo pro final, tá, da nossa Sim, entrevista. legal. Uhum. É uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, você entendeu? Ah, Você, como professor de guitarra, eu sei que vai vir coisa boa e bem diferente. Eu quero assim: você tem o poder do Angra. Vamos falar assim: hum. o Angra Reunion vai lançar uma música nova, e essa música nova é um cover de uma música brasileira. Olha, nossa. Tá? Só que é lógico, não pode ser metal, porque senão você ia fazer uma música de Sepultura, né? Sim. Para fazer Sim, assim, sim. pode ser cantado em português, tanto faz, né? Eu quero que você, uma música brasileira, né? Por ser o Angra, né? Eu Só não que na pegaria. versão do Hum. Angra, tá? Você não pode tirar a sua musicalidade. Eu não pegaria uma música nem de rock nacional. Eu pegaria alguma coisa da música brasileira raiz mesmo, né? Talvez uma música do Baden Powell, talvez. Eu gosto muito de Vera Cruz, que é uma música do, né, Milton Nascimento. Eu acho que é, coincidentemente, coincidência ou não, o nome do disco do Edu também, né? Vera Do Cruz, Veracruz. um dos discos, né? Essa música é sensacional, acho ela linda, acho que ficaria maravilhosa numa versão metal. Então eu acho que assim, alguma coisa ali de Clube da Esquina, é, ou nordestino, que o Angra também usa muito, né? Dos Sim, elementos rítmicos do Nordeste. Mas se for escolher uma hoje de cara, assim, sem pensar muito, Vera Cruz seria a música que eu faria a versão. perfeito. Agora que você falou desse mix, me deu vontade de perguntar para você, que é uma coisa que eu não vejo muita gente falando aqui, e está se pegando muito lá fora. Hoje em dia, um metal novo, vamos falar assim, teve o Power Metal, teve o Folk Metal, que ainda continua bastante, e agora tá dando um mix meio que do, vamos falar assim, do Eurodance, como eu gosto de falar, com metal. Tá aparecendo algumas bandas, a sonoridade pra mim, que é velho, puta, chega a ser engraçada, mas você vê que é uma coisa séria. Né? E começou um pouco disso, tinha um pouco dessas batidas de dance em algumas músicas do Rammstein. Pegando Sim, assim, verdade. dessas coisas novas, assim, eu vou falar no caso de metal. Você já viu alguma coisa desse sentido que você gostou? Você falou, cara, isso aqui realmente é inovador. Porque eu acho que essas bandas novas inovadoras também, até em função de como vive a música hoje, não vai formar uma grande banda como a gente tem o Angra e o Sepultura, até voltando nesse universo, porque ninguém vai explodir de streaming assim vai fazer essa banda virar um headliner, né? Como que você Sim. acha assim esses mix de estilos, cara, em função do que você falou? Cara, eu não acompanho muito de perto, pra ser bem sincero, né? Tem uma banda que os meninos lá, tanto o Bruno quanto o Rafael estavam bem viciados, eu acabei escutando bastante, que é o Sleep Token, né? Que Uhum, tá. Mas eles estão grandes, cara. Eles explodiram, por exemplo, nos sim. Estados Unidos, pelo menos, são shows pra arena e tal, né? Eu não sei se isso vai se repercutir no mundo com a mesma proporção. Mas eles conseguiram, com algo bem atual e moderno e diferente, né, do que eu conhecia, pelo menos do que eu estava ouvindo, Uhum, é, chegar com algo que chamou a atenção e que tem aí uma boa galera seguindo eles já e tal. É uma banda grande, assim, né? Estados Unidos é um mercado gigante, então, assim, se sim. você. É possível uma banda ser gigante atuando só nos Estados Unidos, de tão grande que é o mercado, né? Uhum. Não sei como é que. Para América do Sul, não sei se eles já vieram, mas provavelmente Europa também, eu não acompanho os passos da banda. Mas, como eu te falei, eu não tenho. Eu acabo, cara, ouvindo muito do que eu já ouvia, sabe? Eu não sou um cara que Uhum. tô sempre. Eu acabo assim. Vamos supor, das 10 vezes que eu falo assim, deixa eu conhecer essas 10 novas bandas aqui que estão falando. Normalmente eu gosto de duas e oito eu não acho legais. Então, assim, é um tempo que eu perco que eu poderia estar ouvindo algo que eu já gosto, ou que eu. Essa garimpagem. Você sabe disso, ser jornalista, essa garimpagem pelo novo requer tempo. Você Sim. precisa fazer isso. Eu, como músico, quando é muito recomendado por alguém, ou que tem coisas legais ali, que alguém que eu respeito a opinião, normalmente eu vou atrás. Normalmente isso sim. Agora eu não sou esse cara que deixa eu ver quais foram os lançamentos da semana e vou lá um por um, sabe? Uhum.
eu acabo, pouco tempo que eu tenho pra ouvir música, querendo ouvir as coisas que eu gosto, né? Que eu já. Aliás, estou ouvindo muito Rush, porque os caras estão vindo aí de novo, aí já lembrei da Sim. banda, né? Não que eu tivesse esquecido, mas ficou mais latente em mim aquela vontade de revisitar a discografia. Então acaba que, acho que, né, eu tô com 50 anos, né? Essa coisa do. Eu já tenho um gosto musical muito formado. Não que não possam entrar coisas novas, pode e sempre entra, mas é uma coisa ou outra, é de vez em quando, não é sempre não. Mas legal, agora que você comentou isso, fazer a última pergunta, tá, Dani? Por Sim, favor, não fica bravo Eu comigo. ia falar isso, a gente tá É, precisando encerrar, que é, o jornalista tá aguardando. tá perfeito. legal. Qual foi um sonho que você realizou como músico? Ah, De tocar com alguém, assim, eu falo assim, foi uma influência, você falou, puta, toquei no mesmo palco com esse cara nesse mesmo dia. Ou um sonho seu que seja, por exemplo, sim. tocar em Wacken, sei lá, qualquer um. Cara, o Rock in Rio foi um grande sonho e eu toquei duas vezes nele, né? Porque eu comecei a tocar guitarra muito por causa do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. Eu era um menino ali, tinha 10 anos de idade e lembro que Uhum. fiquei encantado com aquela coisa do rock, a imagem dos caras no palco, o tanto de gente que tinha lá pra assistir. Então eu acho que foi assim um marco muito importante pra mim porque tem uma ligação direta com o fato de eu ter escolhido ser músico e tocar rock, tocar guitarra, entendeu? Show. Marcelão, muito Maravilha. obrigado. Desculpe por essas Eu que perguntas agradeço. estúpidas, você entendeu? Não, Agora as pedir perguntas para foram você, excelentes. Obrigado. pedir para você se apresentar e mandar um pessoal convidando pro Bangers, pro shows e por tudo mais que vai vir aí, por favor. Tá bom, beleza. Fala galera, Marcelo Barbosa do Angra aqui, tô convidando todos vocês. Opa, desculpa, cara, vou fazer de novo. Fala galera, Marcelo Barbosa aqui do Angra, passando para convidar todos vocês pro nosso show, pro reunion que vai acontecer no Bangers, a gente vai ser o headline. E vai ser muito legal porque vamos ter a formação atual da banda, assim como a formação nova era, e tocaremos todos juntos também, então vai ser um momento muito único e especial, conto com a presença de todos. Obrigado, obrigado, Marcelão. Obrigado, Eu que Dani. agradeço, Desculpa, irmão. desculpa a demora. Tchau, tchau, gente. Imagina, Tchau, de forma tchau. alguma, cara. Obrigada.